Fiquei para passar para vocês ainda. A gente tem tentativas de emancipação, tá, dentro da colônia. Emancipação não quer dizer que queriam tirar o Brasil da da ideia de colônia, mas assim fecha o foi. A ideia de colônia, tá. As tentativas foram para tirar a região do Brasil, tá. Então aqui no primeiro slide a gente vai mostrar a introdução e a gente vai falar um pouco desses 4 principais movimentos, tá. São 4 movimentos que são bem lembrados, tá. 2 eles, tem mais de 2 se não me engano, acho que são os 3 últimos que eles não saem muito, tá, do plano das ideias, tá, mas são importantíssimos. Obviamente que a gente tem aqui todos os movimentos fortemente ligados ao iluminismo, tá. Então tudo que estava acontecendo na Europa desce para o Brasil, e o que seria, assim, o ponto de distribuição das ideias seria, tá, a maçonaria. Até que fechou, né, todo mundo entende que o nosso iluminismo era pela maçonaria, tá. Então a gente vai realmente falar da principal, que é a Inconfidência Mineira. Ela realmente é a mais lembrada. Eu falei para vocês um pouco dela na aula de Brasil Economia, na parte de mineração, quando a gente teve aquela dívida que contraía, né, que todo mundo contraía, e tinha gente que tinha que pagar as coisas, os próprios bens, porque não tinha como fechar a conta pagando, digamos assim, em dinheiro, tá. Lembra para vocês que eu falei que essa dívida deveria ter sido cobrada mais de uma vez, mas quando foi acontecer a segunda vez, a Inconfidência parou, né, deu uma congelada na dívida. E aí o que que acontece, o principal antecedente da Inconfidência é a forte fiscalização em cima do ouro. O nome principal que a gente lembra, tá, que a gente tem até feriado, é Tiradentes. Tiradentes não era o único, mas Tiradentes foi o único que morreu em praça pública, tá. Ele era digamos assim, o principal nome da Inconfidência. Eu falei para vocês, eles tinham uma ideia de emancipação do Brasil e uma forma republicana, tá. Então era sair da ideia brasileira, fazer Minas e traçar uma república, tá. O que acontece que em maio de 89, de 1789, tá, a Confidência foi denunciada por 2 portugueses, tá. Todos os participantes foram presos e julgados, entretanto, Tiradentes foi o único realmente que foi condenado à morte, tá. E aí Tiradentes, no dia 21 de abril de 1792, foi enforcado em praça pública, para todo mundo ver, no ideal de que, eh, a coroa que mandava: "Não façam isso, porque vocês vão parar no mesmo jeito que ele", tá. E essa pintura aqui que eu coloquei para vocês na direita, é a principal pintura do movimento, que representa o que aconteceu pós-enforcamento. Esquartejaram Tiradentes, colocaram em praça pública, deixaram ali, né, e falaram: "Olha, se vocês continuarem com isso, vocês serão os próximos a estar aqui", tá. Tá aqui terceiro slide, tá, a gente vai terminar as tentativas, tá. Eu acabei de colocar no Moodle, tá, para quem quiser acompanhar sozinho. Bom, a gente tem a Conspiração da Sociedade Literária do Rio de Janeiro, em 1794. Aqui que eu falei para vocês, ela é uma das conspirações que não sai do plano das ideias, tá, de reuniões, de só falar, tá, ela não sai desse ponto. A gente tem o poeta Silva Alvarenga e o doutor Mariano Pereira da Fonseca como os principais líderes e os que são mais lembrados realmente, tá. A gente tem a Conjuração Baiana, essa também é um pouquinho mais famosa.
que eu falei para vocês, a loja maçônica Cavaleiro das Luz era responsável, tá, para fazer o sentido intelectual do movimento, tá, ela que fornecia a parte intelectual. O que que a conjuração baiana tem de importante, que é o sentido social, né, o caráter social de igualdade racial, tá. E dentro da disputa da conjuração baiana, existiam inúmeros negros e mulatos lutando pela pelo desenvolvimento da conjuração, tá. Eh, Aí a gente tem aqui o que aconteceu em muitas conspirações, em muitas revoltas, tá, nesse tempo, é que só a camada, digamos assim, mais simples, mais pobre, morre, e os intelectuais conseguem ser absorvidos, tá. Tanto na Inconfidência Mineira, que os intelectuais mais complicados, digamos assim, os mais cabeças, não foram mortos. A gente tem isso no decorrer das outras conspirações, digamos assim, tá. A gente tem a última conspiração do Suaçuano, sei lá. A conspiração, ela realmente acontece em Pernambuco. A gente vai ter mais uma parte pra frente, outra revolução em Pernambuco, que aí altamente influenciada pelos iluministas, tá. Eh, Essa é outra também que não sai do plano das ideias. O que acontece é que autoridades conseguiram prender antes de que se desenvolvesse a nível astronômico, tá. E aqui a gente tem 2 presos muito importantes que eles eram membros da elite local, tá. Então isso prova que não era só o povo que participou, e são 2 pessoas, 2 nomes bem marcadinhos, que é o Francisco de Paula e o Luiz Francisco Paula Cavalcante, tá. Aqui realmente no quarto slide, agora a gente vai começar a independência, tá. Eh, então vamos lá, quinto slide. Voltando para o aulão então, né, o último aulão. A Revolução Francesa aconteceu, a gente tem a última parte da Revolução Francesa, tá. O A República Burguesa, a gente vê que aquilo não deu certo, que muita gente tentou aplicar golpe de estado, e aí a própria burguesia, uma parte da burguesia, tá, viu que era necessário trazer alguém que fosse importante, tivesse caráter, forte, né, tivesse uma imagem forte, para que a sociedade não batesse de frente, uma pessoa que fosse reunir toda a França, tá. Eu falei para vocês no aulão que boa parte da França estava rebelada, e quando Napoleão entrou, ele teve que conquistar primeiro toda a França, para realmente para realmente seguir a ideia de França externa, tá. Então aqui que a gente tem a batalha França e Inglaterra já estava acumulando mais de 14 anos. Falei para vocês, a França conseguia vencer na terra e a Inglaterra no mar. A Inglaterra era a potência marítima e a França era a potência continental. Então o que acontecia era isso, de fato, tá. A França dominava em terra e a Inglaterra dominava em água. O problema de chegar na Inglaterra é que você tinha que passar pelo mar, então você tinha que vencer, eh, a Inglaterra primeiro no mar para depois vencer em terra. Isso que tornava, digamos assim, a Inglaterra "protegida", entre aspas, tá. Napoleão realmente viu que essa situação ia ser um pouco complicada, então ele decide segurar a Inglaterra economicamente, tá. Então ele mostra para todo mundo que se alguém aceitasse algum barco em algum porto europeu, Napoleão iria invadir o local, tá. Então eu separei para vocês o sétimo artigo do bloqueio, tá, que ele fala: "Nenhuma embarcação vinda diretamente da Inglaterra ou das colônias inglesas será recebida em porto algum", tá. No aulão falei, Rússia fez isso, Rússia quebrou com Napoleão, porque não aguentava mais, tinha dependência econômica com a Inglaterra, tá. E aí Napoleão vai atrás da Rússia. Isso não aconteceu só com a Rússia, isso aconteceu com os Países Baixos também, tá. Obviamente que tinha mais países que aconteceram isso, mas a Rússia é a principal,
ponto de referência, porque é onde que rolou a primeira, digamos assim, vitória/derrota de Napoleão Bonaparte, tá. Como eu falei para vocês, não era só Portugal que tinha dependência econômica da Inglaterra, tá. Então, por que Portugal não poderia mais aderir realmente ao bloqueio? Lembra para vocês que eu falei na União Ibérica que quando teve a união, Portugal perdeu os amigos econômicos, entre aspas, tá, e esses mesmos amigos econômicos viraram inimigos de Portugal, tá. Eh, isso é um dos problemas que acontece para Portugal não conseguir furar bloqueio, não consegue aderir ao bloqueio. Por quê? Porque na União Ibérica, o único que realmente voltou a conversar economicamente com Portugal era a Inglaterra, tá. Então é desde aí que Portugal tem um problema econômico e aqui vai refletir diretamente. Por quê? Porque Portugal agora já estava muito mais do que só dependente, tá, da Inglaterra. Só que Dom João, tá, sabia realmente que ele não poderia ficar batendo de frente com o Napoleão, tá. Então ele meio que mascara a aceitação do bloqueio, tá. O que acontece? Ele tira os súditos britânicos do reino português e caça propriedades e bens, tá, desses súditos britânicos. Isso obviamente era algo só para mascarar que eles não iam fazer o bloqueio, tá. O que acontece é que o embaixador inglês que estava em Portugal, o Lord Strangford, ele começa a desenhar a fuga da coroa portuguesa. Então, assim, obviamente que todo mundo já sabia que Portugal não ia fazer isso, Napoleão já realmente sabia que Dom João não ia aceitar, tá. E a Inglaterra sabia que Napoleão iria atrás, tá, do do príncipe regente Dom João. Então o que que ele fala? "Olha, é melhor para vocês descerem para o Brasil antes que Napoleão chegue e vocês não parem a 7 palmos do chão, tá. Então é melhor você descer, eu te ajudo a descer, só que assim, a Portugal vai ficar sob nossa tutela, a gente precisa da Ilha da Madeira, tá, e a gente vai tentar ajudar vocês aqui". Porque na hora que ele fala isso, quando ele começa a traçar essa possível fuga, Napoleão assina um contrato, né, o Tratado de Fontainebleau, que é onde, Napoleão assina com a Espanha a passagem livre do seu exército para buscar Dom João, tá. Então o que que tinha nesse tratado? Ele falou: "Olha, realmente, nós vamos dividir Portugal entre Espanha e França, só que eu só vou fazer isso se você me deixar passar, tá". Então a França assina, aceita, fala: "Não, beleza, pode passar". E aí ele começa a ir, e aí em novembro de 1807, o príncipe, que é Dom João VI, tá, vai junto com a sua coroa e foge para Brasil, tá. O que acontece um dia depois, exatamente, Napoleão chega nas terras portuguesas, tá. O que que, de fato, Portugal assinou com a Inglaterra? Então, assim, Portugal ficava sob tutela inglesa, mas mesmo no Brasil, o príncipe ainda comandava as colônias que sobravam, tá. Então ele não era burro, tá. O que acontece exatamente um dia depois, que é no sexto slide. Napoleão realmente chega lá junto com Junot. Junot era quem organizava parte do exército junto com Napoleão, tá. E ele começa uma guerra, tá. O que acontece, antes de partir, Dom João nomeia um conselho de governadores para deixar, digamos assim, um poder em Portugal. Só que na hora que Napoleão chegou, ele destruiu o conselho de governadores, tá. Aí que a gente tem uma guerra peninsular de 7 anos, tá, que seria o povo de Portugal contra Napoleão. Ajuda, tá, quem ajuda o povo de Napoleão é a Inglaterra,
e a Espanha também ajuda, tá, para tirar Napoleão da região. A gente tem aqui também a grande criação da figura principal da derrota de Napoleão, que é o futuro Duque de Wellington, que é ele responsável pela derrota de Napoleão em Waterloo, tá. Aqui eu separei para vocês mais ou menos o quadro da batalha, tá, da Guerra Peninsular. Nesse meio tempo, Portugal realmente sofre com crises econômicas mais avançadas e chega a dar fome e dar outros problemas populacionais, tá. Isso acontece realmente e é isso que eu falei para vocês que eu acho que vocês não tiveram, ninguém passa no colégio, essa segunda parte mais ou menos, tá. Bom, aqui no sétimo slide, tá, a gente vai realmente começar a contar o que aconteceu com a chegada para cá, né. Hã, a corte chega, tá, em 22 de janeiro de 1808, uma parte da corte, né, que Dom João chega nesse momento, eh, chega em Salvador, todo mundo sabe onde foi. E no dia 28 ele realmente determina a abertura dos povos às nações amigas, tá, abertura dos portos, tá. O que acontece? Ele abriu. Não, não estava mais à mercê da Espanha não, isso daí acabou tem um bom tempo já, tanto que tem Pombal, tem a Dona Maria, que a Dona Maria I é a mãe de Dom João. Dona Maria I foi deposta, porque foi alegada com, eu não sei se a palavra exata é demência, mas foi deposta por problemas psicológicos mais ou menos, tá. Então assim, voltando aqui para a corte no Brasil, tá. Na hora que Dom João realmente fala: "Olha, vamos abrir os portos para as nações amigas", tá, isso tem a ruptura com o pacto colonial. É o que vocês conhecem, tá, deve ter ouvido falar. O que que seria isso mais ou menos? Seria o fim, tá, do exclusivo português sobre os produtos brasileiros, tá. Então, aqui já meio que diz que Portugal já não tem mais o controle do comércio brasileiro, tá. Ele ainda chega a revogar os alvarás de proibição que a mãe dele, Dona Maria, faz contra as manufaturas e as indústrias no Brasil, tá. Aqui que vocês conhecem mais a fundo, que são os tratados de 1810, tá. A Inglaterra, por ter ajudado, ela sabia realmente, tá, que Portugal era muito necessário para escoer todos os produtos que estavam sufocados, tá, pelo bloqueio continental, tá. Então, eles viram essas necessidades de Portugal, eles ajudaram a corte descer, para começar também a fazer esse por fora, tá. O que acontecia aqui, antes desses tratados de 1810? Os produtos estrangeiros, entre aspas, eles tinham uma porcentagem, né, de, digamos, taxa alfandegária, vai, mais ou menos assim, de 24%. Isso era meio que para todos os territórios, tá, de fora Brasil, e ainda conseguem mudar a situação de Portugal, fazer virar 16%, tá. Essa diferença que tinha para a Inglaterra de 24 para Portugal 16 começou a dar problema para a Inglaterra, e a Inglaterra foi cutucar Portugal, foi cutucar Dom João, tá. E aí Dom João assina 3 tratados distintos, tá, que é o Tratado de Comércio e Navegação, Tratado da Amizade e Aliança e o Tratado dos Paquetes, tá. E aí aqui no Tratado de Comércio que ele dá 15% da taxa alfandegária, então a taxa portuguesa é suprida, tá. Então, assim, agora fica muito mais fácil os produtos ingleses entrarem no Brasil do que os portugueses, tá. Então o que acontece? Os produtos portugueses começam a cair e começa a dar problema em Portugal, tá. Nesse tratado de comércio e navegação,
os ingleses pedem, tá, que fosse aberta uma liberdade religiosa para os ingleses que estão no Brasil, tá. Então desceram ingleses e Dom João tinha que dar a liberdade religiosa